Eita, que coisa bonita, né? Sensacional. Aí eu fico pensando, gente, eu vou perder os amigos e até a audiência, mas eu não vou perder a piada. Bem, primeiro deixa eu dizer, eu sou o Edson Matoso, tem que lembrar, se até a Coca-Cola, que tem 100 anos, ela diz que ela existe, Jordana. Tudo bem? Você já viu? Você não precisa dizer, eu sou o Edson Matoso. Não é a Coca-Cola, ela diz. Coca-Cola é isso aí, não é? Imagine eu ter que dizer. A Jordana Krumpanzer. Krumpanzer, acertou. Até o fim da transmissão do Futebol pela Cultura, eu vou acertar dizer o nome da Jordana, não é nossa tão convidada. difícil. Não é tão difícil, era uma questão de Jordana, né? Mas a Jordana, nossa convidada aqui, para bater um papo com a gente. Mas antes, deixa eu falar um pouco desse vídeo, sensacional, me foi enviado, né? A pessoa disse, Matoso, não precisa dizer o meu nome. Eu digo, não, tranquilo, tudo bem. Eu sempre é a questão do crédito, lá da Marquês de Sapucaí, né? No Rio de Janeiro, no Carnaval, a expectativa para a Escola Grande Rio, que ganhou um título só, que foi em 2022, e perdeu. Foi a Beija-Flor que ganhou, é diferente. Qual é a diferença? Tem muita diferença. Neguinho da Beija-Flor, 50 anos de samba, 15 títulos da Beija-Flor, os 15 títulos o Neguinho estava lá. Eu tive a felicidade de apresentar o Neguinho algumas vezes aqui em Belém, no Rancho, no Caça-Zum, essa coisa toda. Não é? E aí, poxa, estava toda, parecia ser a mídia já esperando. E eram as 3 escolas favoritíssimas. Eu nem lembro, foi a Beija-Flor, a Grande Rio e a Imperatriz Leopoldinense. E foram as 3 primeiras colocadas. E a nossa Grande Rio. Por que nossa? Porque Pará, segundo até a própria colocação do governador, é um grande rio. O Pará significa um grande rio, quase um oceano, não é? Então, é o nosso. Era o Pará, era a bandeira do Pará, e a torcida lá de Remo, Paysandu. E nós, com Flamengo, Botafogo, Bangu, América, tá certo, Vasco da Gama e tudo mais. Que foi uma festa belíssima e, claro, aí veio uma outra pessoa, Matoso, eu duvido, que a provocação eu adoro. Duvido tu colocar essa outra aí. Pode colocar, pô. Vamos lá. Claro que eu vou colocar essa. Vou colocar as 3 que me mandaram. Está explicado porque porque você sabe essa história, o governador ele assume, eu sou remista e está acabado. Não tem nenhum problema. Ele vai e diz, todo mundo sabe. E a primeira-dama, uma pessoa extremamente simpática, também fala disso. E aí tem o Neguinho da Beija-Flor com a camisa do Paysandu. Mas isso é parte já da gozação da turma. Você vê como tem tudo a ver o futebol. Mas nós temos aí o maior investidor do futebol nos últimos tempos, que é o governador do estado. É bom lembrar que este parazão, não tenha nenhuma dúvida, a figura importante do apoiamento do governo do estado ao nosso campeonato interagindo, né? E aí veio outro vídeo do próprio governador Helder Barbalho após o desfile de forma apoteótica na Marquês de Sapucaí. Esse pedacinho aí, vai lá. Tudo bem, pessoal? Estava acompanhando aqui com o coração apertado a apuração. Não foi possível ser campeão, 1/10 apenas. Mas o que foi feito na Avenida foi tão lindo, tão maravilhoso, que nós somos, sim, campeões. Eu quero agradecer a todos que participaram desse momento, agradecer a Grande Rio. Olha, é bom lembrar que Remo e Paysandu já foram cantados nos seus centenários, né? Você vê o futebol como tem tudo a ver com o carnaval, sim, né? Você que é vizinha lá do Jurunas, Cidade sim, Velha, tem Juruna. o Rancho, tem Quem São Eles. Pois é, o Quem São Eles fica mais aqui por trás, né? Aqui no Marizal, mas lá o Rancho é que fez o centenário do Remo e o centenário do Paysandu. Aliás, o centenário do Remo, quem gravou foi o seu amigo, né? Foi o nosso amigo, grande remista Bosco Guimarães, tá certo? Do Paysandu, não lembro bem essa turma. Então, o futebol e o samba, gente, tem tudo a ver, a musicalidade, e a gente fica muito feliz, porque é a bandeira do nosso estado para o Brasil e para o mundo, porque ninguém pode negar. É o maior espetáculo da terra, o Carnaval Carioca. O Carnaval Paulista é fantástico, a gente vê também a riqueza, o turismo, isso vende muito, e não tem nenhuma dúvida que neste período, ao longo do ano, é o futebol.
Você vender bem a imagem do seu estado, das suas bandeiras. E este ano nós vamos ter, ao longo do ano, as bandeiras de Remo e Paysandu, né, Jordana? Sem dúvida, na Série B, né? Depois de muito tempo. O ano todo. É muito bacana a gente vivenciar essa ascensão do futebol paraense. Eu acho isso incrível. Só que agora, no Carnaval, nenhuma bandeira tremulou tanto por aí do que aquela que tem uma estrela bem aqui em cima do Ordem e Progresso do nosso estado. E eu, como paraense, eu me sinto extremamente orgulhoso. Mas vamos falar do futebol agora? Inácio Neto, ele gostou, ficou satisfeito, essa coisa toda, mas a expectativa agora é para pegar o Castanhal. A turma, mais uma vez, fez o dever de casa, principalmente no primeiro tempo, conseguiu fazer 2-0, com certo domínio do jogo tranquilo. No segundo tempo, pegamos um gol muito cedo, uma bobeira do nosso sistema defensivo, que não cobriu a bola num cruzamento deles, que a bola pegou na trave e no rebote o Caeté conseguiu fazer 2-1. A gente teve chance de fazer o terceiro, o quarto, mais uma vez... Bom, então, essa fala aí é aquele negócio, ele sabe o time que tem, os limites que tem, né? A gente sabe nesse contexto, você tem Clube do Remo e Paysandu que estão no top do orçamento, né? Aí você vem logo depois o Águia e depois a gente não sabe tanto, mas a Tuna ficaria entre quarto, quinto ou sexto, sei lá. E está lutando, chegou lá. Eu acho que agora também vai ter um investimento um pouco maior, porque passou de fase na Copa do Brasil, o Pix da CBF vai cair, né? Vai Bom, cair sem dúvida. O Pacheco que o diga, né? Manda o Pix, CBF. Mas eu acho que a Tuna teve um problema nessa temporada, porque existe uma diferença muito grande entre um time mal treinado, que não é o caso, eu admiro muito o Inácio, e um time com uma limitação orçamentária para você ter opções, inclusive no banco de reservas. Eu acho que o Inácio passou por isso nessa temporada. Em determinados momentos ele tinha que escolher. Não adianta que eu quero fazer determinada substituição no meu ataque, mas na minha zaga o zagueiro sentiu, eu vou ter que fazer uma substituição de emergência. Isso acabou acontecendo pela limitação do time. Então eu acho que hoje tem Copa do Brasil, vai jogar contra o CSA, tem Parazão já quartas também, vai vir uma Série D e no momento o Inácio está tendo que optar, escolher onde ele vai colocar a força máxima, por essa limitação. O que já não deve acontecer numa Série D, já que vai ter todo esse investimento financeiro da Copa do Brasil agora. Pode investir. E é uma busca que a Tuna vem fazendo, tanto a Tuna como a Águia, né, porque é uma outra etapa, além da Copa do Brasil que tem, é na Série D sair desse martírio e entrar no purgatório, né? Com certeza. Porque Remo e Paysandu entendem que Série C é purgatório. Imagine o martírio de quem fica aqui na Série D, porque além de, primeiro, tem que passar para a Série C. E não passando para a Série C, tem que entrar entre os 4 do Parazão. Sim, para garantir calendário também, né? Para garantir calendário. Bom, enquanto isso, o Clube do Remo e Paysandu ainda é brincadeira daqui, é gozação. Olha o que a gente recebe de postagem. Umas são publicáveis, outras impublicáveis, de remistas contra bicolores e de bicolores contra remistas. Mas existe entre remistas e bicolores a satisfação de um com o seu próprio e do outro com o seu próprio. Por exemplo, no Remo tem gente que pede até a cabeça do técnico já. Uma das situações, o Rodrigo Santana recuou contra o Paysandu para que o Paysandu fosse. O MacGyver, que é um companheiro nosso, que é professor de futebol de salão, ele estuda também a questão do futebol, é credenciado, gosta de trabalhar isso, ele gosta também de tabuleiro. Ele explicou um pouco, o Remo não recuou, justifica, de lá. Não é que o Remo tenha recuado no repar. O Paysandu, o Luizinho, fez o Remo recuar, fez o Rodrigo Santana recuar. A minha leitura é de que o esquema não é um problema. O esquema não é um problema, porque, como eu te falei, assim como tu defende com 5, tu ataca com 5 também. Porque tu tem aí os pontas que vão fazer os jogadores das extremas. E quando tu pega os jogadores das extremas e coloca na extrema mesmo, com os 3 atacantes lá dentro, tu... Aí vai. A situação, quer dizer, possibilita que o ataque pressione a defesa do time adversário. Aí eu que estou torcendo pelo meu time, que estou ganhando de 1-0, vejo acuado, eu digo que meu time recuou. O que é que você pensa? Eu recuei ou fui pressionado pelo adversário? Eu acho que foram estratégias diferentes. O Luizinho Lopes, a gente sempre falava que ele tem uma estratégia de jogo muito parecida com a do Márcio Fernandes, inclusive. Ele é um técnico mais ofensivo, que gosta de ter o controle da posse de bola no jogo. E ele vai colocar o time dele dessa forma. Futebol é um jogo de ganha e perde.
Claro que é o ponto negativo, vai ser uma fragilidade defensiva, como a gente via com o Márcio Fernandes também. Mas eu acho que essa é a proposta de jogo do Paysandu, por isso que a gente acabou vendo um Remo mais reativo, um Paysandu mais propositivo na partida. É o controle da posse de bola, é conseguir a ofensividade. O Paysandu hoje joga muito por cruzamentos na sua fase ofensiva, então é uma proposta do Paysandu no jogo. O Rodrigo Santana, ele joga no 3-4-3 e quando ele estava no Atlético e no Atlético, foi muito criticado por não mudar tanto assim o seu esquema tático. Só que se a gente for analisar exatamente as fases do jogo, ele tem essas variações. Isso é muito interessante. Agora, a desvantagem do esquema do 3-4-3 é que os dois meio-campistas, que a gente vê muito Pavão e o Jaderson como titulares, eles vão ficar descobertos, porque o tempo todo eles vão ter que apoiar os seus laterais, os seus alas, que são os que trabalham mais durante o jogo. E a gente fala também que muita gente entende que o 3-4-3 é um esquema tático defensivo, por ter 3 zagueiros. Não é. Ele é ofensivo, justamente cada zagueiro ele vai cobrir um corredor interno para essa ligação entre a defesa, meio de campo e o ataque seja muito mais rápida. Então, no jogo, claro que recua um pouquinho, os dois meio-campistas têm que recuar para poder fazer a cobertura dessa defesa e os alas estão apoiando. É por isso que a gente tem essa impressão, mas é um esquema que favorece muito contra-ataques. Então, claro, se você deixar o time adversário fazer essa pressão ofensiva, uma hora a sua defesa vai sucumbir, mas se você souber aproveitar as entrelinhas e os espaços, você vai ter um contra-ataque muito mais fácil. Agora, eu só quero lembrar para quem disse, mas quem é esta moça que está ali com o Edson Matoso, não é pra valer do Canal 14? Vamos lá, quem pegou o bonde andando? Trata-se da Jordana, vai o nome dessa mulher que é tão... Krumpanzer. Só chamo de Jordana. Duvido que teus colegas na cultura te chamaram assim todo tempo. Não. É só Jordana. É Jordana. É só Jordana. Aí quando não conseguem, o Acef é o apelido universal. São besta, né? Então, Krumpanzer. Porque, na verdade, o pai dela alemão, isso, né? E a sua mãe Rita, brasileira, mais o avô árabe. Isso, libanês. Libanês, né? Exatamente. Muito bem. Mas é isso. E ela é comentarista, né? Está muito bem, 3 anos desenvolvendo seu trabalho como comentarista na Cultura, na TV Cultura, desenvolve seu trabalho no Portal Cultura e outras ações esportivas, inclusive na TV Brasil. Sim. Né? Sendo correspondente aqui, e etc, etc e tal. O fato é que em 3 anos, a sua formação é advogada. Exato. Aí Sou pronto. advogada. Já viu, né? Tudo dentro da lei. Exatamente. Maravilha. E dentro do que a gente está falando aqui, a Semana da Mulher, aí a gente procurou também, poxa, se aqui não tem na TV, bora atrás de alguma convidada e graças a Deus a direção da cultura, quem está lá é o Miro. O Miro, presidente, e o diretor Marcelo Mendes, Marcelo diretor Mendes. de TV. Então, Exato. Miro Sanova, obrigado. Marcelo Mendes, obrigado por você ter nos liberado, tá certo? A Jordana. E ela também, em ter aquecido pelo nosso convite. Prazer aqui. imenso. E viva as mulheres que estão ocupando seus espaços. Sem dúvida. Não é isso? Mas você falou um negócio aqui que me prendeu. Você diz que o meio-campo do Remo, calma, que eu vou falar no meiuca do Paysandu. O meio-campo do Remo, quando os dois, o Pavani e o Jaderson avançam, eles ficam desprotegidos. Mas aí tem alguém que tem que proteger. É por isso que tem os 3 zagueiros, mas na verdade a sobrecarga fica nos alas. Eles que fazem essa ultrapassagem o momento todo do jogo. Eles vão e vêm. Vão e vêm o tempo inteiro, porque eles precisam ser mais agudos para poder ficar uma linha de 5 no momento do ataque, mas eles precisam correr na recomposição para poder também ajudar tanto os 3 zagueiros quanto conseguir dar uma cobertura para os 2 meio-campistas. Só que tem um detalhe, se a gente for perceber nessa temporada, o Rodrigo Santana está usando de forma muito correta os meninos da base. A gente vê muito o Edson Cauã, o Cadu, que inclusive teve um destaque muito grande, está muito bem. Só que meninos da base, eles são extremamente talentosos, eles ainda têm o fundamento da base, que é importantíssimo para o futebol, mas eles têm um errinho ali de tomada de decisão que é completamente normal. Isso só vai ser ajustado quanto mais eles jogarem. Isso, exatamente, isso. Eles precisam Os outros jogar. já são rodados. Sim, já sabem o que tem que fazer. Eles precisam pegar essa experiência de jogo. Então, os 2 meio-campistas também precisam cobrir eles.
principalmente na fase defensiva. Porque se você tem um time que tem uma linha de 5, por onde o adversário vai tentar correr, ele não vai tentar infiltrar, que vai ser muito mais difícil. Ele vai tentar os extremos, porque se o meu lateral não recompor de forma muito rápida, ele vai ficar livre, vai ficar uma avenida para o ponta conseguir correr. Então, normalmente o Pavão e o Jaderson, acho que foi Tuna e Remo, dá para ver perfeitamente isso. Eles correm para os alas, porque se passar do Edson Cauã, do Cadu, tem eles dois ali para dar combate. Uhum. Então, por isso que ainda é um time a ser ajustado no meio de campo em adaptação, para que eu acho que o time, de uma forma completa, consiga entender cada função dentro de campo. O fato é que a gente pode dizer, para aquilo que se pretende, que a Série A, o Remo ainda continua numa pré-temporada qualificada, que é disputando ponto, e cada jogo é uma decisão, tanto no Campeonato Paraense como na Copa Brasil, né? Sem dúvida. É para aprender, é a história do consertar o avião em pleno voo. Sim, sem dúvida, altura. Tanto para o Remo quanto para o Paysandu, que o Paysandu também, eu acho que a gente não tem o que falar de pré-temporada para o Paysandu. Foi muito curto, muitos jogadores sul-americanos, o que dificulta mais ainda a conversa do técnico no vestiário, porque tem uma adaptação da língua, tem uma adaptação à cidade, a clima, a questão de gramado, que também é diferente. Então, o Paysandu não teve uma pré-temporada. O Paysandu passa por essa organização agora. Mudando até de técnico. Exatamente. Isso, né? Aí fica mais um detalhe, quando teve um primo meu que está em Macapá e disse: Matoso, como é que o Rodrigo Santana me tira o Cadu? Aí no final do jogo ele explicou por quê, né? Aí foi lá o fisiologista: não, olha, o camarada não tira. E um dia a gente vai trazer um fisiologista para explicar essas coisas. O camarada desabou, ele foi até o limite dele, ele começou a cair de rendimento, bota outro. Sim, porque senão o Paysandu ia explorar mais ainda. E uma outra dentro que o Rodrigo Santana, que eu costumo dizer, isso é uma brincadeira. Vocês da imprensa têm um péssimo costume de ficar cobrando do treinador por que o Adailton não entra como titular. Aí ele explicava todas as vezes. Quando foi agora, como o Cametá, ele pegou, pronto, toma. E não foi o que todo mundo esperava. Por quê? Porque o cara não está pronto ainda. Sim, muito foi criticado quando ele chegou, né? Que ele estava acima do peso, que ele precisava treinar, que ele tinha ritmo de jogo e tudo mais. Tá aprontando, né? E tá aprontando, sai do banco, acho que o Remo acaba encontrando o homem-gol, né? Isso é importantíssimo, você olhar para o seu banco de reservas e saber que você pode tirar alguém para resolver o jogo. Ano passado, o Paysandu tinha o Wesley no banco de reservas. Esse ano, já contratou agora o Jorge Benítez, que ele mesmo se define como delanteiro central, que é o homem-gol. Então, o Paysandu precisava olhar também, né? Você cuida, Nicolas. Delanteiro, como é que chama? Delanteiro central. Delanteiro central. Sim, muito bem. Então, o Adailton é esse jogador, ele está sendo muito aproveitado, mas o Rodrigo Santana fez testes nesse jogo contra o Cametá, que para mim também é muito correto, da mesma forma que o Luizinho também aproveita outras peças, porque como a gente está falando, não é mais início de temporada, a gente já está entrando numa fase mata-mata e uma fase mata-mata de Campeonato Paraense, que agora é jogo único, então equilibra muito mais as coisas. Mas é momento de aproveitar, de testar, de saber o que eles têm na mão, sem dúvida. Olha, e um camarada nesse processo de defesa e sair também à frente, esse zagueiro Rafael Castro. Ele fala agora aí, diga lá, Rafael. É o Zap agora? Desculpa aí, que são tantas emoções. Desculpa, é porque a gente estava falando todo do Remo. Vamos para o Zap, então passa que é o recado do pessoal que nos manda aí. Do Zap, falta coragem para demitir o treineiro, realmente os resultados do Remo são enganadores. Bem, a Jordana acabou de colocar aqui exatamente alguma. Essa é a visão do torcedor, aquela coisa mais assim, tira, não é isso que eu quero. Calma um pouco, né? Eu acho que tem que ter calma. Eu não sou uma defensora de que você tem que trocar de técnico imediatamente. Acho que há umas 2, 3 semanas eu, inclusive, vi uma entrevista do Guardiola falando que isso é um absurdo. Que não só... E na Inglaterra é horrível, não tem. Não. Ele fala justamente que é uma característica do futebol brasileiro. O maior ganhador de título do Brasil atualmente, nas últimas décadas, chama-se o Abel, lá no Palmeiras. Sim, e ele falou... Está 3, 4 anos, né? Uma coisa assim. Isso.
E na Inglaterra não tem muito isso, né? Ele tá hoje no Manchester City. Mas é o Brasil isso. E a gente lembra que, por exemplo, o Manchester United, quanto tempo o Ferguson não passou para ajustar aquele time para depois se tornar o Manchester United do Alex Ferguson. Mas aqui no Brasil não, a característica é trocar de técnico imediatamente. Eu não concordo, eu acho que você tem que dar tempo de trabalho. A gente já falou dessa pré-temporada dos clubes, dos jogadores que chegaram, e os técnicos têm que ter um tempo para colocar o seu esquema tático em prática, para esses jogadores assimilarem. Exatamente, assimilarem tudo isso. E eu acho que não tem o que falar de troca do Rodrigo Santana agora. Não. Ele fez uma excelente fase de grupos. Eu entendo a emoção do torcedor, mas ainda não. Né? A gente, na verdade, nós temos uma coisa aqui no Brasil, assim, de plantar cheiro verde para colher castanha do Pará. Não dá. Isso é para matosear um pouco. Qual é o próximo? Programa top, obrigado. Vamos compartilhar e dar muitos likes. Esse lance do like é aquele negócio do joinha no YouTube. Bora que eu preciso comprar mais um microfone. Bora. Aí, pessoal, obrigado pelo apoio de vocês aí. Vamos para a próxima. Quem pensava que ia dar certo botar o remo num navio se ferrou. Bem, eu não sei o que é que ele queria dizer, talvez pelo remo, o barco, mas o bicho era motor, pô, aí não funcionou. Obrigado, Edson Matoso, acompanho você desde o tempo que apresentava o Liberal Esporte. Era do tempo do Zezé, do teu tio. Era, tá todo mundo de cabeça branca, né? Se bem que alguns pintam, mas tudo bem, o meu tá despintado. Gente, muito obrigado aí, portanto, obrigado que vocês nos mandam pelo YouTube. Edson Matoso TV, o programa vai para lá, o nosso Instagram, a gente tá batendo uma bola com você aí, tá certo? Bom, agora a gente vai para o zagueirão do Remo? Vai? Então bora. Rafael Castro se apresenta aqui no programa. Acho que nós fizemos por merecer, né? Tivemos a melhor campanha, tivemos o melhor ataque, tivemos a melhor defesa. Então isso é mérito do trabalho nosso, que a gente construiu desde o primeiro jogo. Um outro campeonato agora, mais um mata-mata, e a gente sabe que mata-mata tem que se minimizar os erros. Tem que aproveitar as oportunidades, principalmente. Olha, essa é pai d'égua. Até meu telefone toca na hora do programa, é uma beleza. Olha, hoje é uma festa que está acontecendo aqui. Sinceramente, só o senhor. Não, tudo bem. Isso só pode ser... Não, mas está acontecendo demais. Está acontecendo demais. Pega aqui, por favor, antes que toque de novo. Tá certo? O Paulo, lá vai. Pegue lá. Oh, meu pai do céu. É bom que ele aparece na frente da câmera, tá uma beleza, tá lindo. Mas é assim mesmo, programa ao vivo acontece de tudo. O lance é o seguinte, o Edilson foi um jogador que se apresentou, mas infelizmente nós tivemos uma situação aí de dificuldade. Mas eu vi o áudio, a gente vai colocar a sonora dele amanhã que a Lourdes César vem. Perfeito. Tá certo? Mas de qualquer forma... a Lourdes César, nossa colega lá da RBA. De qualquer forma, é bom falar um pouco do Paysandu, porque o comentário foi muito em cima do Remo. Parece que o Remo acabou, pô, que é isso, só porque o Paysandu empatou. Mas a gente sente que ainda no Remo falta alguém para meter a boleta lá, os caras lá na frente. E o Paysandu tem esse cara que é o Giovani. Mas a gente fica dizendo que o Giovani ainda não está inteiro, ainda está meio pesado. Mas ele sabe onde ele mete a bola. Sem dúvida. Giovani é um jogador de criação e que ajuda muito o Paysandu quando entra no jogo. Ele ainda não... O que a gente tem, né, de impressão, ele não consegue... Sabe matar a bola. Sem dúvida, tem um domínio muito bom, tem um jogador... Eu acho que esse jogador de leitura de jogo, ele é o mais importante da equipe, sem dúvida, porque é ele que vai achar o espaço nas entrelinhas, ele que vai conseguir infiltrar, ele que vai conseguir deixar efetivamente o homem-gol, o centroavante na cara do gol, na finalização daquele último terço do campo. É ele que trabalha toda essa articulação. O Giovani é um excelente jogador que não está 100% na forma física. Quando tiver, vai ser essencial para o Paysandu, sem dúvida. E hoje a gente fala muito que tem o Juninho no banco também, mas o Juninho não é um jogador criativo, ele não tem essa criatividade de leitura de jogo. Ele sai mais? Ele é condução, ele leva essa bola para o ataque, ele consegue conduzir muito bem. E eu acho que ele precisa de mais rodagem também para ele pegar um pouco mais de experiência. Mas, sem dúvida, o Giovani é o cara da articulação. Agora, Jordana, uma vez eu vi uma comparação feita por alguns cronistas, aliás, o Ronaldo Fenômeno foi um deles que fez, e outras figuras, fazendo uma comparação entre Messi e Neymar. Aí alguém vai dizer, pô, não tem nada a ver. Gente, tem a ver sim, respeitando as proporções. Quando a gente fala que o Juninho é aquele jogador que sai, ele vai mais... Conduz. Repara bem, o Neymar
Por que ele apanha muito? Porque ele já quer driblar desde a intermediária do campo do Brasil. Aí ele apanha logo aqui, aí não dá problema nenhum. Aí no meio do campo ele quer driblar de novo, ele apanha ali, não dá problema nenhum. O Messi, 1, 2. O Messi só vai pro drible na meia-lua, na grande área, que ninguém deixa de bater nele. Os jogadores que eles são E o mais... Juninho não poderia ir mais? É isso que eu quero dizer. Eu acho que isso passa muito do técnico, né? O técnico tem que saber aproveitar ele. Eu acho que ele tem muito talento mesmo. É o que a gente sempre fala, às vezes a gente olha tanto para os jogadores que vêm de fora e não rendem tanto, a gente tem jogadores da base local que rendem muito, mas que precisam de um olhar mais cuidadoso. Eu acho que o Fluminense 2023 do Diniz, o Diniz teve muito esse olhar com jogadores que saíram da base. Sim. O André, o Alexander, o Nino, o John Kennedy. Então é o olhar de você lapidar aquele talento que você tem. E não vale só para o Juninho, vale, por exemplo, para o Gabriel Furtado, na Tuna, que para mim é um jogador extremamente habilidoso. Você tem que pegar, você precisa valorizar a base local. Acho que quando Remo e Paysandu entenderem que eles só vão ganhar dinheiro efetivamente com venda do jogador da base, acho que aí a gente vai ter uma valorização muito maior. Aliás, tem caramba, esqueci o nome do garoto, até postei no vídeo, é o filho até do Jango Ribeiro de São Caetano, que foi para Chapecoense. Nós postamos aí, Paulo, 3 dias atrás, dá uma olhada no nome, eu postei o Klaus, caramba, é porque são tantos nomes, e aquela história, não deu para gravar. Sim. O menino estava na base do Paysandu, mas já foi para Chapecoense e tem gente já querendo. É assim que se ganha dinheiro hoje muito no futebol. Glauco. O Glauco, que estava por aqui, tá certo? Alguém disse que poderia ir para o Flamengo, mas ficou só no alguém disse, não foi. A Chapecoense vem e levou. E o Paysandu vai ganhar com isso. Sim, vai ganhar. Olha só, o Remo ganha até hoje com o Rony. O Rony até hoje. Né? Então, acho que o Paysandu também ganha com o Ganso. Do Ganso. Do Ganso. Sim. Então, acho que tem essa valorização da base, da venda dos jogadores, é onde os clubes ganham dinheiro e, claro, você fomenta muito mais, você desenvolve muito mais. Hoje, o Remo investiu mais no contrato do Cadu, porque é uma promessa, está tendo um destaque. O Paysandu tem meninos muito bons também, como o Yarley, zagueiro, né? Integrou 8 meninos da base no seu profissional para essa temporada. Então, pode investir mais nisso também. E é bom lembrar, são 38 jogos. É muito jogo. Muito jogo. E numa hora dessa, um garoto desse pode ser chamado. É isso que essa garotada tem que estar pronta. Sim, sem dúvida. Né? Porque o calendário do futebol brasileiro, ele é absurdo. É bom lembrar. Por mais que os jogadores estejam... Às vezes o jogador não tem nem tempo de treinar. Às vezes a gente cobra treinamento de pontaria, os caras não têm tempo. Não exatamente, né? Mas assim, aproveitar as chances que tem. Se você tem esses jogadores agora que vão disputar, por exemplo, uma Série B, acho que a mentalidade correta é saber, estou disputando um campeonato que eu vou ser visto, vou usar isso de vitrine, né? Então, isso é muito bacana. E você falou do Fernando Diniz ainda há pouco, me permita. Ele tem um ponto de vista, tem uma coisa que eu não concordo muito com ele, que ele me deixava nervoso. Eu nem sou Fluminense, eu gostava quando jogava contra o Flamengo ou quando jogava contra os times daqui. Aquele negócio dele ficar zanzando na frente da pequena área dele, aquilo para mim é um risco danado. O goleiro, aqui aquele pessoal da zaga, aquilo para mim, eu não consigo entender aquilo. É a única coisa que eu não gosto aquela dele. saída de bola Aquela saída de bola dele deixa qualquer um nervoso. Mas quanto ao trato que ele tem com a base, como você colocou, como ele diz, eu jamais deixaria o meu filho, não sei se você já viu essa entrevista dele, ir para algum time com algum treinador que vai lá e faz gol. Se não jogar, vai para o banco, se errar, eu nem te olho. Não, tem que tratar do garoto como gente, como educador, como pessoa humana. E errar faz parte do jogo, corrige. Sem dúvida. Não bota E o Fernando Diniz, ele tem essa visão muito boa de futebol de base. Ele é psicólogo, né? Então pronto, ele é mais psicólogo isso. E ele trabalha, ele defende muito que os times brasileiros, eles precisam trabalhar muito essa parte nos jogadores, porque se a gente olhar, são muitos jogadores que vêm do futebol de várzea, que muitos só têm a mãe, famílias em situação de vulnerabilidade. Então, ele trata muito desses jogadores. No entanto, que o Fernando Diniz foi campeão com o Fluminense, com um time que a maioria dos jogadores foram dados ao Fluminense,
saíram de graça, e os outros destaques foram meninos que saíram da base. Uma base, por exemplo, de Xerém, que para mim é uma das melhores bases do Brasil. Por quê? Porque permite a criatividade desses jogadores. Isso. A gente tem que valorizar muito isso. Os meninos que saem dessas bases, eles são a criatividade do futebol brasileiro hoje. Porque lá não é escolinha que você vai ter todo aquele protocolo. O futebol de base deles é aquele que ele faz tabelinha com a parede na rua para ter que achar a solução. Jogar isso no estimula, barradão lá, no chãozão. Sim, e estimula cada vez mais a criatividade. Aqui em Belém, infelizmente, campo de subúrbio a gente praticamente não tem mais. Vai para Nanideu, vai para lá e olhe lá. Ainda tem lá o Ninho de Cobra, me aguarda aí, Ari, Nivaldo no Ninho de Cobra do Estrela, tá certo que a gente vai voltar aí. São 4, faz gosto de ver, de 8 da manhã até o dia acabar. Bom, só para terminar, que já terminou o tempo. Remo e Santa Rosa, tem favorito? Acho que o Remo Tem. é um favorito para a partida. Coluna 1. Tuna e Castanhal. Acho que não tem um favorito, é uma partida Vai equilibrada. pro pênalti. Acho que sim. Castanhal fez uma excelente fase de grupos, a Tuna tem que dar uma resposta, Tem né? que se virar. Te vira, Inácio. Aí nós temos outro jogo também, Bragantino e Águia, apesar do Bragantino ter se classificado na frente, mas os dois estão colados. Os dois estão colados, outro jogo muito equilibrado, um dos mais interessantes, mas eu vou colocar o Bragantino pelo Robson Melo, pela campanha que está fazendo. Lá dentro. O Criciúma vai ter que torcer contra o Criciúma dele aqui, contra o Clube do Remo. E aí o Paysandu vai pegar o Capitão Poço, né? O Paysandu é favorito, acho que não tem muita discussão quanto a isso, mas um Capitão Poço que também foi um destaque muito positivo, Rogerinho Gameleira, um técnico muito experiente, eu admiro muito a coragem que ele tem de botar o time dele pra frente, ele não tem medo de ser feliz, isso é muito legal. Ele bem que declarou, eu vi uma entrevista que ele deu na Cultura, ele queria se livrar de Remo e Paysandu, não deu. Não deu. Mas ele se livrou do rebaixamento, se livrou de continuar e ainda avançou. E fez uma excelente campanha para um time que subiu pela primeira vez para a elite. Jordana, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá certo? Foi um Mais prazer uma vez imenso. agradecer a direção da Cultura, lá da Funtel, o Miro Sanova, o Marcelo Mendes, tá certo? E agradecer a tua gentileza de vir aqui. E te parabenizar quando eu vi aquela tua cena que está no teu Instagram, e eu peguei na chamada de hoje, eu dei uma cola, né? Porque eu achei fantástico, isso mostra muita empatia que o repórter tem, comentarista, pessoa que vai lá para o meio das pessoas, para o meio do jogador, aquela onda do Mapará, quando o Mapará não precisou nem de jogar isca, ele veio. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Presença da Jordana Krumpanzer, que eu tenho que colar para dizer o nome da pequena direito. Tá certo? Nossa convidada de hoje na Semana da Mulher. Amanhã eu vou trazer uma outra parceira que você conhece, diretora do esporte lá da RBA TV. E desde já a gente vai agradecendo ao Camilo Centeno e toda a direção lá da RBA. A Lute estará aqui com a gente para conversar um pouco sobre a rodada do final de semana. Um grande abraço. Vamos nessa, pessoal.